é capaz... Libera para eu compartilhar, por favor. Liberado, professor. Obrigado. Quando você é capaz, né, de purificar a sua alma, né? Não só a razão, não só a força, não só, né, o apetite, mas quando você é capaz de maneira harmônica de purificar a sua alma, você naturalmente vai ser um cidadão melhor. E sendo um cidadão melhor, você de alguma maneira produz uma quarta virtude, que é a justiça, porque os homens querem viver numa sociedade justa, né? Então, é minha responsabilidade individual cuidar da minha alma, purificar a minha alma, purificar a minha razão através da prudência, purificar, né, a minha vontade através da força, purificar o meu apetite através da temperança. E quando eu consigo a harmonia dessas três partes da alma, eu me torno um ser justo, né? E, portanto, eu quero que outras pessoas façam o mesmo, porque toda ação individual desemboca num espaço coletivo. A polis será construída de maneira melhor se você tiver pessoas preocupadas com a educação da alma, tá? Como o indivíduo por si só não pode aproximar-se da perfeição, é necessário o Estado, é necessária a comunidade política. Por isso, necessariamente, em Platão, a ética desemboca na política. Por isso que não dá para falar de ética e não citar o espaço público. Ética e política andam irmanadas, né? Na República, Platão constrói um estado ideal à semelhança da alma. Então, quando ele imagina a Calípolis, a bela cidade, né, a famosa República Platônica, ele vai dizer, olha, quem que deve governar a cidade? Né? Qual deve ser a marca da classe dos governantes? Quem deve governar a cidade são aqueles que mais refletem sobre a prudência. Quem são eles? Os filósofos. Quem deve governar a cidade? Quem deve estar no comando? Os filósofos. Por quê? Porque os filósofos são os verdadeiros praticantes da virtude da prudência. Eles procuram ser prudentes e procuram o tempo todo, né, purificar a razão, essa parte importantíssima da alma, que está sendo o tempo todo trabalhada pelos filósofos. Portanto, o rei filósofo é alguém desejável, né? Se ele não puder ser ele mesmo um filósofo, que ele se cerque de pensadores, de gente de grosso calibre, de gente capaz, né, de trazer bons conselhos, né? Essa temática vai aparecer, por exemplo, no absolutismo esclarecido, né, entre o século XVIII e XIX, na Europa, por exemplo, né? Nós vamos ter aqui, né, a exemplo, a cidade tem uma alma, né, o Estado tem uma alma. Então, essa cidade, essa Calípolis, essa república, essa comunidade política, a vontade, por exemplo, é representada em Platão na classe dos guerreiros, que são os defensores do Estado, né? Eles devem ser guiados pela força. Eles não devem estar subordinados aos interesses das facções políticas. É por isso que a gente diz, né, que a força, aqueles que possuem o uso legítimo da violência,
eles não podem ficar ao sabor dos interesses deste partido, daquele governante, porque eles devem estar a serviço do Estado, né? Ou seja, é algo maior do que aquele governante provisório. E eles devem ser comandados, né, pela força, pela fortaleza, né? E, em terceiro lugar, né, o apetite é representado na classe dos artesãos, dos comerciantes, né, que são encarregados dos trabalhos materiais, dos trabalhos utilitários, né? E aí que aparece, então, o trabalho, né, temperante. Essas pessoas são hábeis, elas têm técnica, a tecne dessas pessoas precisa ser amparada, precisa ser alimentada por essa virtude da temperança, né? Para que essas pessoas se tornem bons comerciantes, estabeleçam bons contratos, produzam obras equilibradas, ofereçam produtos finais que atendam às expectativas das pessoas, né? Por isso que o homem só se realiza eticamente em Platão, né? Numa sociedade organizada, uma sociedade que almeja, em última instância, ser justa, livre de corrupção, livre de maus feitos, né? Livre de enganos, né? Livre dos discursos sofistas, dos discursos mentirosos, né? Das fake news da vida. Numa sociedade assim, a parrésia é essencial, é fundamental, né? Alguém vai dizer, mas isso é um ideal. É o ideal. O ideal é isto, né? E Platão sabia disso, que educar uma sociedade de homens dá trabalho. É por isso que a temática da educação é importantíssima em Platão. Não só a educação formal, mas a educação da alma dos seres humanos, né? Como educar o ser humano eticamente para que ele viva dentro de uma sociedade justa, uma sociedade melhor, para que ele entenda que as suas ações individuais devem desembocar num coletivo, né? Ações individuais isoladas são ações egoístas somente. Mas se você quiser viver com essa liberdade plena, você não pode viver em sociedade. Você vai ter que viver numa ilha, isolado, porque as suas ações individuais repercutem no seu vizinho, repercutem no coletivo, repercutem na igreja, né? Se eu quero ter liberdade plena, como alguns advogam na atualidade, é o nome da minha liberdade, a minha liberdade. Tá bom. Se você quer essa liberdade plena, porque liberdade não é um conceito pleno, não pode, tem limitações, né? Assim como a autonomia também. Não é um não dá, né? Não dá para você levar isso à 10ª potência, porque senão a gente vai criar uma sociedade, como dizia Hobbes, né? Uma sociedade de todos contra todos, né? Ou seja, você vai ter ali em estado de natureza uma guerra de todos contra todos, né? Então, numa sociedade que é fruto de homens que trabalham as suas almas, purificam as suas almas, o que a gente vai ter é uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais coesa, mais próspera. E eu queria, né, para exemplificar isso, ler rapidamente com vocês devem conhecer, já devem ter lido isso em filosofia, mas eu queria recapitular isso, dando alguns destaques, fazendo algumas abordagens, né, linkando o mito da caverna, que eu vou ler agora, com isso que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Então, na República, aparece o mito da caverna, no livro 7º. Há um diálogo entre Glauco e Sócrates, então, apresenta, né, o famoso mito da caverna. Eu vou ler algumas partes, né, não vou ler ele todo, e depois eu faço alguns comentários. Sócrates começa dizendo assim:
para Glauco. Agora, imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Então, percebam, ele começa o diálogo dizendo, olha, vamos pensar nesses dois conceitos, instrução e ignorância. Portanto, o que eu vou dizer agora para você, né, que vai aparecer no mito da caverna, lembre-se que eu estou falando isso com um propósito relativo à instrução da alma e à ignorância da alma. Imagina homens numa morada subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Glauco responde, estou vendo. Sócrates continua. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que o transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, de madeira e de toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Glauco diz, um quadro estranho, e estranhos prisioneiros. Sócrates retoma. Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que, numa tal condição, eles tenham alguma vez visto de si mesmos e de seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? Glauco diz, como? Se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? Sócrates, então, diz, e como as coisas que desfilam, não se passam mesmo? Glauco diz, sem dúvida, Sócrates. Sócrates, então, dá sequência. Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? Glauco diz, é bem possível. E se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Glauco diz, sim, Sócrates, por Zeus. Sócrates, então, diz, dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão as sombras dos objetos fabricados. Né? Ou seja, essa situação descrita, né, dos homens aprisionados dentro da caverna, com pescoço acorrentado, as pernas acorrentadas, e essa projeção que vem de fora, né, essa projeção, esses homens que estão passando, esse barulho, né, mais adiante vai se dizer, né, que você tem ali um fogo, né, que faz com que essa movimentação fique mais confusa ainda. Então, diante de tudo isso, o que ele está descrevendo é o mundo da ignorância. O mundo da ignorância é o mundo da caverna. Né? Uma pessoa que não cultiva a sua alma, uma pessoa ignorante, é uma pessoa que vive ouvindo fantasmas, é uma pessoa que não se guia pela razão, é uma pessoa que não consegue detectar a realidade do jeito que ela é, mas ela vive em função das projeções, das sombras, do burburinho, do murmúrio. Ela não consegue distinguir as coisas do jeito que são. Quem vive dentro da caverna vive, de fato, em estado de ignorância.
Sócrates continua: considera agora o que lhes acontecerá naturalmente se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos estes movimentos, sofrerá. É lógico que ele sofrerá. Ele passou a vida inteira, né, acorrentado na ignorância, aprisionado pelo pescoço, olhando na mesma direção, né, sem liberdade de movimento. Seus olhos não estão treinados para enxergar a luz, ele só vê projeções, ele não tem clareza das coisas. Ao fazer todos esses movimentos, sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam o obrigar à força de perguntas a dizer o que é, não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco diz, muito mais verdadeiras. Sócrates, então, diz, e se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Né? Não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que se lhe mostram? Aí, mais adiante, Sócrates diz, e se o arrancarem à força da caverna, né? E obrigarem a subir a encosta rude e escarpada, e não o largarem antes de até o terem arrastado até a luz do sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? Ou seja, tirar uma pessoa da caverna, tirar uma pessoa da zona de conforto, tirar uma pessoa da ignorância, dá trabalho para quem está tirando e para quem está sendo submetido a esse processo de mudança. Quando Agostinho pensa na conversão no cristianismo, Agostinho toma como referência essa ideia, porque a correspondência é real, né? Ou seja, quando você vive sem Jesus, você está no mundo de pecado. O mundo de pecado é o mundo da ignorância, é o mundo da caverna, é um mundo onde você só vê projeções, você não tem acesso pleno à verdade. Mas você é arrastado para a luz. E qual é a luz? A luz é Jesus Cristo. Então, quando você olha para Jesus, as coisas, num primeiro momento, são muito difíceis. Abandonar os seus vícios, abandonar a sua ignorância, né? Conseguir ficar em pé e distinguir com clareza as coisas, dá muito trabalho. Mas, com o passar do tempo, você vai se acostumando, porque você teve acesso à verdadeira luz, ao verdadeiro sol da justiça, que é Jesus Cristo. É assim que Agostinho vai recepcionar o mito da caverna, né? Então, para ele faz todo o sentido compreender, né, a transformação cristã como uma transformação de alma, de modificação, né, de percepção da realidade. Isso dá trabalho. Você não consegue enxergar direito, distinguir o que é um homem, uma árvore, um animal, mas depois você vai se acostumando e você vai percebendo, então, que você tem um lindo mundo a contemplar, né? Agora, esse sujeito que saiu da ignorância, ele tem uma obrigação moral. Qual? Ele quer resgatar os seus amigos que ficaram na caverna.
e ele volta para a caverna, né? Não é assim que acontece com o convertido? O convertido é um sujeito apaixonado por Jesus, mas chato, né? Ele se torna chato para os seus amigos, porque ele só fala de Jesus agora. E ele quer tirar os seus amigos da ignorância, porque ele descobriu a verdadeira luz, né? E isso está no mito da caverna. Mais adiante, dando um salto grande aqui, Sócrates diz assim: imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao afastar-se bruscamente da luz do sol? Glauco diz: por certo que sim. Sócrates então diz: e se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa e antes que os seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá em cima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria se pudesse fazê-lo? Ou seja, é arriscadíssimo, né? É arriscadíssima a missão de tentar tirar pessoas da ignorância. Porque você pode pagar com a própria vida, né? Porque você começa a ter, então, a reprovação dessas pessoas. Mais adiante, depois de contar, né, todo este mito, Sócrates diz assim: bom, do que nós estamos falando? A isso denominamos o bem. O bem a ser praticado tem um compromisso de busca da verdade, de tirar pessoas da ignorância, de você mesmo sair da sua ignorância, de você mesmo tornar-se alguém que cultiva a sua alma. Sócrates, então, diz: a educação é, pois, a arte que se propõe a este objetivo, a conversão da alma, e que procura os meios mais fáceis e mais eficazes de o conseguir. Não consiste em dar visão ao órgão da alma, visto que já a tem, mas como ele está mal orientado e não olha para onde deveria, ela esforça-se por encaminhá-lo na boa direção. Agora, as outras virtudes, chamadas virtudes da alma, parecem aproximar-se das do corpo, porque, na realidade, quando não se as tem desde o princípio, pode-se adquiri-las pelo hábito e pelo exercício. Ou seja, uma pessoa pode mudar o seu estado aqui, desde que adquira as virtudes corretas e, mediante o exercício da prática de virtudes, essa pessoa vai conseguir, né, se libertar da sua ignorância. Mas a capacidade de pensar pertence muito provavelmente a algo de mais divino, que nunca perde a sua força e que, segundo a direção que se lhe imprime, se torna útil e vantajoso ou inútil e prejudicial. Ou seja, todos nós viemos para o mundo aparelhados com essa centelha divina, que é a capacidade de pensar de maneira inata, inclusive, porque as nossas ideias são inatas na concepção platônica, na concepção socrática, e, portanto, né, esta capacidade divina está em nós, só que nós usamos mal, né? Mas podemos, mediante a prática de virtudes, mediante o exercício, mediante o hábito, nós podemos mudar esta condição, né? A alma dessas pessoas não tem uma vista fraca, mas como elas são obrigadas a servir a sua malícia, elas acabam, então, fazendo mal. Lembra que eu falei para vocês que na tradição platônica
o mal, né, ele não tem ontologia, é por isso. O mal não existe, né? O mal é uma ausência de bem, porque dominado pelo vício você faz o mal, né? E o mal é a ausência do bem. Mais adiante, Sócrates diz assim: e contudo, se tais temperamentos fossem disciplinados logo na infância e se cortassem as más influências dos maus pendores, que são como pesos de chumbo, que aí se desenvolvem por efeito da avidez, dos prazeres e dos apetites da mesma espécie, e que fazem a vista da alma se voltar para baixo, se libertos desse peso, fossem orientados para a verdade, esses mesmos temperamentos velariam com a máxima nitidez, como veem os objetos para os quais se orientam agora, né? Então, portanto, né, essas pessoas podem mudar o curso das suas vidas, né? Desde que exercitem a alma, desde que usem as virtudes corretas para purificar as partes da alma. Mais adiante, ele fala sobre quem deve governar, né? Ora bem, não é igualmente verossímil, de acordo com o que dissemos, que nem as pessoas sem educação e sem conhecimento da verdade, nem as que deixamos passar toda a vida no estudo são aptas para o governo da cidade. Umas porque não têm nenhum objetivo determinado a que possam referir tudo o que fazem na vida privada ou na vida pública. As outras porque não consentirão em encarregar-se disso, julgando-se já transportadas em vida para as ilhas dos mais afortunados. Sócrates diz assim: será nossa tarefa, portanto, obrigar os mais bem dotados a orientarem-se para essa ciência, que é a ciência do governo, né? Que há pouco reconhecemos como a mais sublime, né? E verem haverem o bem e a procederem a essa ascensão. E assim, então, a gente vai ter uma sociedade, né, muito melhor. Então, quem que está apto a governar? Quem purifica a sua alma, quem cultiva a sua alma, quem combate a ignorância da sua alma, quem procura a instrução, quem procura a verdade, quem o tempo todo almeja a verdade, né? Isso faz todo sentido com as nossas últimas aulas, onde a gente falou dos sofistas, que são relativistas, a gente falou da parrésia, né, que é falar toda a verdade. Quem que pode falar toda a verdade? Só alguém que é transparente, só alguém que é, de fato, um amante da instrução, alguém que purifica a sua alma, trazendo para o mundo cristão, só alguém que é convertido de fato a Jesus Cristo, que contemplou Jesus Cristo, que recebeu dele, né, a sua salvação, essa pessoa tem compromisso, um compromisso consigo mesmo, porque ela vai, não é para purificar a sua alma, mas é para viver uma vida de santidade. Você pode trocar as coisas, né? Mas viver uma vida de santidade. E essa vida de santidade vai desembocar numa sociedade melhor. Por isso que a gente prega, por isso que a gente ensina, por isso que a gente passa a vida tentando instruir as pessoas no caminho correto, que é o caminho de Jesus Cristo. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, só uma coisa bem periférica que me surgiu aqui. No mito da caverna, quem fala é Sócrates, né? Sim. Mas as pessoas atribuem esse mito a Platão. Como é que é essa Não, é que identificação? Platão escreve Platão escreve todos os seus diálogos e usa nos seus diálogos, na maioria dos seus diálogos, né, Sócrates, porque Sócrates é o seu mestre. O seu mestre morreu, né? Ele foi obrigado a tomar a cicuta, e agora ele escreve esses diálogos, porque Sócrates mesmo não deixa nada escrito. É engraçado isso, né? Tem um paralelo, inclusive, com Jesus.
Não há nada escrito, ele não escreve nada. Jesus, o que Jesus escreveu? Nada. O que ele escreveu lá na areia, a onda do mar apagou, né? E pronto. Então, isso, aliás, virou letra de música, né? No final dos anos 80. A onda do mar apagou. Mas nem Sócrates nem Jesus escrevem nada, né? Mas é uma estratégia platônica, né? Usar Sócrates em todos os diálogos. E aí isso gera polêmicas, como gera com Jesus histórico também, né? Porque até que ponto o Sócrates histórico participou desses diálogos todos, ou aquilo é uma construção literária, né, de Platão. Então, essa polêmica também há em relação à filosofia, uma polêmica que a gente conhece bem, né, porque a gente lida com a temática do Jesus histórico há muito tempo na teologia. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não? Canta mais, professor. Jesus, não faz isso, não. Qual que é o nome da música? Eu não lembro o nome dessa música. Era uma música chiclete. Cara, era uma dupla, eu não me lembro o nome dessa dupla, mas sabe aquelas Luan e músicas Vanessa, assim? professor. Hã? Luan e Vanessa! Luan e Vanessa. Exatamente! Meu Deus! Que coisa! Essa música tocava, assim, você ligava o ferro elétrico, ela tocava. É um negócio assim pavoroso, sabe? Nossa, bem lembrado, eu não lembrava o nome da dupla. Era um casalzinho, assim, eu falei, meu Deus. E eles foram, parece que eles foram juntados pela gravadora e depois viraram marido e mulher, né? Acabou bem a relação, mas só fizeram esse sucesso também, não é nada. Chama 4 Semanas de Amor. 4 Semanas de Amor, isso aí, olha. Que O lado coisa. ruim de lembrar é que a música volta para a cabeça. Volta, Anos 80, volta. isso aí, ó. Rapaz, nossa vida. Que isso, hein? A aula estava lá no nível Platão e caiu para Luan e Vanessa. Meu Deus do céu, que coisa. Isso significa que está na hora de acabar, então. Tá, tô na hora de terminar, senão é uma coisa pior. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de Leandro e Leonardo. Não, aí já é a várzea total. Colocar aquela rústica lá, né? Aí não dá. Ah, tá bom. Alguma dúvida, pessoal? A gente tem um tempinho para fazer a chamada? Acho que dá, né?